Então, aprenda a ser feliz com quem você é. Existe algo pior do que viver insatisfeito consigo mesmo? Temos tantos motivos para agradecer, tantos mesmo. Estou falando isso a vocês pelo Espírito Santo. Deixe isso ir. O ciúme só traz infelicidade. E o curioso é que, como seres humanos, se não vigiarmos nosso coração, parece que quanto mais recebemos, mais encontramos razões para reclamar. Em João 3:22, vemos que, depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judeia. Ali permaneceram por um tempo e batizavam. João Batista também estava batizando em Énom, perto de Salim, porque havia muita água ali e as pessoas iam até ele para serem batizadas. Afinal, João ainda não tinha sido preso. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certos judeus a respeito da purificação. Eles foram até João e disseram: Rabi, aquele homem que estava com você do outro lado do Jordão, de quem você deu testemunho, agora está batizando e todos estão indo até ele. Percebe? Eles eram como nós. João, temos um problema. Jesus está atraindo mais gente do que você. Todo mundo está indo para o lado dele. Como é possível existir competição até mesmo entre igrejas, tentando provar qual é maior? Certa vez, fomos para uma área mais carente e começamos uma igreja ali. Algumas igrejas locais ficaram incomodadas porque o ministério maior tinha chegado ao território delas. Tinham medo de perder membros. Mas nosso único desejo era abençoar as pessoas. Achei curioso quando disseram: ele também está batizando e todos estão indo para lá. Mas João deu a resposta perfeita. Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for concedida. Ouça isso com atenção. Precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos entrega, porque não há outra fonte além dele. Cada um de vocês recebeu um dom. Seja qual for, até mesmo limpar banheiros, devemos realizá-lo com satisfação, porque todos são necessários em algum lugar. Hoje conversei com um senhor aqui, pastor executivo, é isso mesmo? E perguntei o que ele fazia. Ele respondeu: às vezes limpo banheiros. Eu pensei, como eu amo pessoas que não se consideram importantes demais para servir. Amém. Hoje em dia não se vê tanto isso, mas quando fui batizada no Espírito Santo, lá pelos anos 70, todos estavam obcecados em descobrir qual era o seu dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Posso contar um segredo? Deveríamos nos preocupar muito mais com o fruto do Espírito do que com os dons. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. É isso que realmente importa. Quando o fruto está presente, os dons aparecem naturalmente. João disse novamente: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Não podemos simplesmente decidir fazer algo só porque queremos. Se é verdadeiro, é um dom concedido por Deus. E nunca devemos ter ciúmes do dom de outra pessoa. Sabe porquê? Por exemplo, seu pastor canta maravilhosamente bem. Eu também gostaria de cantar. Mas durante louvor costumam desligar meu microfone porque ninguém sabe exatamente em que tom eu estou. Minha voz é bem diferente, especialmente para uma mulher. Durante muito tempo eu detestei isso. Se eu ligasse para a recepção de um hotel, sempre respondiam: sim, senhor. Mas, veja só, Deus usa essa mesma voz para alcançar pessoas no mundo inteiro. Às vezes aquilo que consideramos um defeito é exatamente o instrumento que Deus escolheu usar. A situação mais engraçada aconteceu quando liguei para um spa para marcar um tratamento facial. A atendente começou a me fazer perguntas e, de repente, perguntou se eu tinha pelos faciais. No começo, eu nem entendi o que ela quis dizer e então percebi, por causa da minha voz, ela achou que eu era um homem. Na hora pensei: bom, todo mundo tem um pelinho aqui ou ali. Mas ela esclareceu: não, quero saber se você tem barba ou bigode. Eu respondi: não tenho nenhum dos dois. Eu sou uma senhora. E ela, toda sem graça: ah, desculpe. Me perdoe. Mas, sabe, até isso acabou sendo uma bênção. Estávamos em uma igreja em Chicago e, enquanto estacionávamos o carro, um motociclista parou ao nosso lado.
Ele tinha rabo de cavalo, várias tatuagens, jaqueta de couro sem mangas e com aquela voz bem rouca disse: "Ai, você mudou a minha vida. Mas eu ouvi suas mensagens por 6 meses antes de descobrir que você era mulher." Viu só? Mesmo que o seu dom pareça diferente ou fora do padrão, Deus formou cada um de nós com suas próprias mãos, ainda no ventre da nossa mãe. Nós não somos um erro. Não somos da cor errada, não somos do sexo errado. Somos exatamente como Deus quis que fôssemos. E uma coisa que finalmente aprendi foi isso: nunca tenha ciúmes do dom de outra pessoa. Deus me mostrou algo muito claro: eu dou dons para que sejam apreciados, não invejados. Talvez você goste de me ouvir pregar, mas saiba que esse dom também exige muito trabalho de mim. Não inveje ninguém. Porque mesmo que você tivesse o que aquela pessoa tem, talvez não estivesse preparado para lidar com a responsabilidade que vem junto. Às vezes alguém pensa: eu queria tanto pastorear uma igreja como essa. Será mesmo? A hora que passamos aqui é só uma pequena fração, um pedacinho minúsculo de tudo que acontece nos bastidores. Então, seja feliz com quem você é. Não há nada pior do que viver sem gostar de si mesmo. E quer saber de algo importante? Se você não amar a si mesmo, não conseguirá amar ninguém. Não podemos oferecer aquilo que não possuímos. Para dar amor, precisamos primeiro ter amor dentro de nós. Vou repetir mais uma vez o que João disse: o homem não pode receber nada, nem reivindicar nada, nem tomar para si coisa alguma, se isso não lhe for dado do céu. Nada. Precisamos nos contentar com o que vem de Deus, porque não existe outra fonte. É ótimo saber o que sabemos fazer. Mas talvez seja ainda mais importante reconhecer o que não sabemos. Muitas pessoas insistem em fazer aquilo para o que não foram capacitadas e, por causa disso, deixam de fazer o que realmente poderiam fazer bem. Eu mesma tentei aprender violão. Meus dedos são curtos demais para alcançar as cordas corretamente. Resultado? Não era para mim. No verso 30 está escrito: convém que ele cresça e que eu diminua. Que verdade poderosa! É tão importante entender em que estação da vida estamos. Jesus disse que não havia homem maior do que João Batista, mas o próprio João soube a hora de sair de cena para que Cristo aparecesse. Antes do culto, eu e o pastor falávamos sobre isso, aprender a abrir mão do que já não é mais para você. Só porque você consegue fazer algo não significa que ainda deve fazer. Há pessoas tentando sustentar tarefas das quais Deus já as livrou há anos. Se você se apegar ao que Deus já encerrou, acabará infeliz, profundamente infeliz. Que ele cresça e eu diminua. Eu gosto de resumir assim: menos de mim, mais de Jesus. O eu é, muitas vezes, apenas orgulho. E não existe um ser humano sequer que não lute, em algum nível, com orgulho. O problema é que, quando somos orgulhosos demais para admitir que somos. Você acha que alguém compraria uma série de ensinos chamada Orgulho? Não. Precisamos dar nomes mais atraentes. Escondemos as verdades mais necessárias debaixo de títulos mais vendáveis. Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho. E, sinceramente, parece que o orgulho, assim como o ciúme, virou um pecado socialmente aceitável. Mas a Bíblia diz que o ciúme apodrece os ossos. Quantas pessoas estão emocionalmente e até fisicamente doentes por causa da inveja? Sinto fortemente que alguém aqui precisa ouvir isso. Se você tem ciúme do seu irmão porque ele ganha mais dinheiro ou porque acha que seus pais o favoreceram, talvez seja hora de se arrepender e deixar isso para trás. Estou falando com você pelo Espírito Santo, solte isso. O ciúme só produz infelicidade. E nunca se esqueça, foi o orgulho que expulsou Satanás do céu. Em Isaías 14, 12, 15 está escrito: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi lançado por terra, você que enfraquecia as nações. Se você prestar atenção aos versos 13 e 14, vai perceber algo marcante. 5 vezes aparece a expressão eu vou. São palavras perigosas. O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas e planejava visitar outras cidades, dizia: se o Senhor quiser, irei até vocês.
Ele sempre colocava seus planos debaixo da vontade de Deus. Mas aqui vemos outra atitude: eu subirei ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação. Eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei como o Altíssimo. E qual foi a resposta de Deus? Contudo, você será lançado ao mais profundo do abismo. Quando nos exaltamos, Deus precisa nos humilhar. Mas se escolhemos nos humilhar debaixo da poderosa mão dele, então ele mesmo nos exalta no tempo certo. Qualquer coisa boa que façamos só é possível porque a graça de Deus está operando em nós. Já pensou no que o Senhor poderia realizar através de alguém que decidisse dar toda a glória a ele? Às vezes, quanto mais uma pessoa é usada, mais orgulho ela desenvolve, e então Deus precisa interromper o uso, porque a glória deixa de ser dele. A Bíblia diz para não deixar a mão esquerda saber o que a direita faz. Isso significa que, ao fazer algo bom, não devemos ficar alimentando pensamentos sobre o quão maravilhosos somos. Se eu prego 2 sermões e tudo corre bem, minha única atitude deve ser: obrigada, Senhor, por me ajudar. Eu dizia ao Dave, vindo para cá, que me sentia tão cansada que parecia incapaz até de pregar um prego na parede. Estava acordada desde as 2h30 da manhã. Tivemos culto, fomos a um casamento, dormi tarde, acordei cedo para arrumar as malas e pegar o voo. Quando preciso acordar cedo para algo importante, quase não durmo. Eu estava exausta no avião e pensei: Senhor, se algo bom vai acontecer, terá que ser o Senhor fazendo. Meu marido brincou dizendo que eu parecia uma marionete. E é bem assim, quando chega a hora de subir ao púlpito, Deus começa a puxar as cordas. Precisamos dar mais glória a Deus em tudo e cultivar verdadeira gratidão. Reclamar é pecado. Você sabia disso? Reclamar é pecado. Um dos grandes erros dos israelitas no deserto foi justamente esse: murmuração. Não importava o que Deus fizesse, eles reclamavam. Chegaram ao ponto de reclamar do maná que caía do céu. Como consequência, serpentes invadiram o acampamento e milhares morreram em um único dia. Tudo por causa da murmuração. Já parou para pensar quantas portas abrimos quando reclamamos? Às vezes nos queixamos de coisas tão pequenas. Eu já estive em vilas na África onde pessoas caminham quilómetros todos os dias para buscar água suja em rios contaminados, apenas para ter algo para beber. E eu posso entrar na minha cozinha ou no banheiro e simplesmente abrir a torneira, água quente ou fria, quando eu quiser. Temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Aplausos. Nós temos tanto pelo que agradecer, tanto mesmo. Mas, sendo bem honestos, como seres humanos, se não vigiarmos nosso coração, parece que quanto mais recebemos, mais focamos naquilo que ainda não temos. Só que não precisamos viver assim. Vou dizer algo que considero uma das maiores produções espirituais que podemos ter: agir asterisco, de propósito, asterisco. Digam comigo: de propósito. De novo, de propósito. Mais uma vez, de propósito. Decida ser intencionalmente radical, generoso e extravagante ao dar. Desde o início do ministério, eu sabia, e hoje reconheço que foi Deus quem colocou isso em meu coração, que, se quiséssemos experimentar verdadeiro sucesso aos olhos do Senhor, precisaríamos cuidar dos pobres. Sinceramente, acredito que uma igreja não pode ser chamada de igreja se não se importa com os necessitados. Em Mateus 25, Jesus deixou isso muito claro. Quando vocês fizeram um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. E quando deixaram de fazer, foi a mim que deixaram de fazer. Ele leva isso para o lado pessoal. Pense nisso. Quando você visita alguém na prisão, quando estende a mão ao necessitado, quando ajuda o esquecido, é como se estivesse fazendo isso diretamente para Cristo. Tivemos um grande trabalho missionário nas prisões. Colocamos um dos meus livros em cada unidade do sistema prisional dos Estados Unidos e também em muitos outros países. Foram milhões de exemplares distribuídos. Porquê? Porque pessoas encarceradas também precisam de esperança. Então faça disso um estilo de vida, ajude quem tem menos que você. Apoie quem enfrenta mais dificuldades. Elogie, encoraje, edifique.
Não seja alguém que procura o único defeito numa pessoa para apontá-lo repetidamente. Ame as pessoas como elas são, não apenas como você gostaria que elas fossem. Amém. E o que Paulo disse sobre o ego, sobre eu? Ele declarou: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Alguns estudiosos dizem que o sentido original pode ser entendido como vivo pela fé de Deus. Perceba a profundidade disso. Às vezes lemos essas palavras como se fossem apenas bonitas, mas Paulo estava dizendo algo poderoso. Eu deixei o meu para trás. Agora estou cheio de Cristo. Ele orou em Efésios para que fôssemos totalmente cheios de Deus, corpos completamente tomados pela presença dele. Imagine se a igreja fosse verdadeiramente igreja. Imagine se realmente amássemos a Deus como deveríamos e permitíssemos que Ele nos usasse da maneira que deseja. Muitos dos problemas que vemos hoje no mundo não existiriam. E, para falar a verdade, parte do que está errado no mundo é consequência de uma igreja que ainda não viveu plenamente aquilo que prega. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Paulo escreveu aquilo cerca de 20 anos depois da sua conversão. Quando descobri isso, fiquei aliviada. Pensei, graças a Deus, ainda tenho tempo para crescer. Amém? Eu estou nessa caminhada há 45 anos e ainda estou sendo trabalhada por Deus. Então, se você sente que ainda tem muito a amadurecer, fique tranquilo. Isso faz parte do processo. Você sabia que uma das maiores libertações que Deus pode nos dar é nos livrar de nós mesmos? Não existe nada mais leve do que não precisar ficar pensando em si o tempo todo. Isso, sim, é liberdade. Eu já fui extremamente centrada em mim mesma. Ainda existe eu aqui dentro, claro, mas há muito menos do que antes. E vou continuar permitindo que Deus trate isso até o dia em que Jesus voltar. Amém. Não quero viver presa ao egoísmo. Quero ser alguém que doa, que sirva, que leve alegria às pessoas. Quero acordar todos os dias e dizer: Deus, como posso abençoar alguém hoje? Quem o Senhor quer que eu ajude? Vou contar uma história que achei linda. Minha filha foi ao supermercado e deixou a bolsa no carro. Quando chegou ao caixa, percebeu que estava sem cartão. Ela disse à atendente: espere só um minutinho, vou correr até o carro buscar. A moça respondeu: não precisa. E, sem hesitar, pegou o próprio cartão e pagou todas as compras dela. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Aquela mulher estava preparada. Ela não foi trabalhar por acaso. Ela saiu de casa com o cartão na bolsa e com a intenção no coração de fazer o bem caso surgisse a oportunidade.